Na madrugada de 17 de janeiro de 2000, um hotel em Belém do Pará pegou fogo. O Grand Palace Hotel, um incêndio que começou de formas que a investigação posterior determinaria de maneiras que revelavam que havia dentro do que havia acontecido algo que era de uma prevenção que não havia existido, de formas que correspondessem ao que a segurança de um espaço frequentado por pessoas deveria ter garantido de maneiras que tornassem impossível que o que aconteceu tivesse acontecido da forma que aconteceu. 19 pessoas morreram naquela noite. 19 pessoas que haviam chegado àquele hotel para um evento que havia prometido algo diferente do que entregou, que haviam chegado com a expectativa que qualquer pessoa carrega quando chega a um lugar onde vai haver uma festa, onde vai haver música, onde vai haver aquela forma específica de prazer que existe quando as coisas que a vida cotidiana exige são deixadas de lado por algumas horas, e quando o que existe no lugar delas é algo que é mais leve, mais alegre e mais próximo do que qualquer pessoa gostaria que fosse a totalidade da vida, mas que raramente é de formas que permitem que seja a totalidade. Joelma estava lá. Joelma Assis da Silva, que havia chegado naquele 17 de janeiro com 25 anos de idade, que havia nascido em Porto Franco, no Maranhão, e que havia chegado a Belém para construir algo dentro da música paraense, que ainda estava sendo descoberto de formas que revelavam que havia dentro daquilo que estava sendo criado algo que era de uma qualidade que o mercado ainda não havia completamente reconhecido, mas que estava dentro de um processo de reconhecimento que havia começado e que estava se desenvolvendo de formas que revelavam que havia algo que estava prestes a se tornar grande, de formas que nenhuma análise anterior havia completamente antecipado. 40% do corpo queimado é o que ficou depois que o fogo havia passado por ela. Não de forma metafórica, não de forma que seja uma exageração que sirva a qualquer narrativa dramática que esteja sendo construída, com objetivos que não são completamente de dentro de uma honestidade sobre o que havia acontecido, de forma literal e concreta, e verificável dentro de qualquer análise médica do que havia existido dentro do corpo de uma mulher, de 25 anos depois que o fogo havia chegado, de formas que criavam danos que eram de uma magnitude que a medicina havia precisado de meses para tratar de formas que correspondessem ao que havia de real dentro do que havia sido danificado. O Brasil rezou. O Brasil que havia começado a conhecer Joelma através da banda Calypso, que havia ouvido as primeiras músicas de formas que revelavam que havia ali algo que era diferente do que havia existido antes dentro do calypso paraense, que havia assistido aos primeiros shows de formas que revelavam que havia dentro daquela presença no palco algo que era de uma energia que não tinha equivalente completamente equivalente dentro de qualquer outro artista do mesmo gênero. Havia recebido a notícia do incêndio e havia rezado de formas que revelavam que havia dentro do que havia sido construído entre Joelma e o público que havia começado a ouvi-la algo que era real, de formas que tornavam o que estava sendo vivido dentro do hospital algo que era sentido de fora, de maneiras que revelavam que havia algo que havia sido construído que ia além de qualquer análise de mercado sobre o que é um artista e um público. Chimbinha estava lá também. Clérton Cardoso de Araújo, que o Brasil conhecia como Chimbinha, guitarrista e fundador da banda Calypso, que havia construído junto com Joelma o que a banda Calypso havia sido de formas que tornavam impossível pensar na banda, sem pensar nos dois ao mesmo tempo, porque havia dentro do que a banda havia sido algo que era de dentro de uma parceria que era ao mesmo tempo musical e pessoal, de formas que não eram completamente separáveis dentro de qualquer análise honesta do que havia produzido, o que havia sido produzido. E o que havia acontecido entre os dois naquela noite de incêndio, o que havia sido feito e o que não havia sido feito de formas que revelavam que havia dentro daquela situação, algo que o Brasil havia acompanhado de fora, sem ver completamente. É uma parte desta história que este vídeo vai examinar de formas que vão além do que qualquer cobertura do incêndio havia examinado de maneiras que fossem completamente honestas sobre o que havia de real dentro do que havia acontecido. Você que está aqui, Joelma e a banda Calypso, são parte da memória de qualquer brasileiro que viveu os anos 2000. As músicas chegaram em momentos específicos que ficaram guardados de formas que a música do calypso paraense nunca havia chegado antes de Joelma existir, dentro daquele espaço de formas que eram de uma presença que tornava impossível não notar que havia ali algo que era diferente,
E por trás de tudo aquilo, havia uma história que este vídeo vai contar por inteiro, com o fogo, com o casamento, com o que estava por dentro de 15 anos, de uma relação que o Brasil acompanhava de fora, sem ver completamente. Antes de continuar, se inscreve agora nesse canal e ativa o sininho. Aqui a gente não fica na superfície. Ativa agora e fica aqui comigo. Joelma Assis da Silva havia nascido em 27 de junho de 1974, em Porto Franco, no Maranhão, cidade que existe dentro de um contexto que era de dentro de uma região que tinha suas próprias características culturais e econômicas que haviam moldado quem crescia dentro daquele ambiente de formas que eram específicas daquele lugar e que não se reproduziam de formas completamente equivalentes em nenhum outro contexto. Havia uma voz desde cedo, não a voz treinada, que os anos de prática dentro de um contexto profissional produziriam de formas que aperfeiçoariam o que havia estado lá antes de qualquer treinamento, mas a voz original que existia de formas que revelavam que havia algo dentro daquela presença que era de uma qualidade que tornava difícil não notar quando chegava dentro de qualquer contexto onde as coisas que revelariam o que havia ali estivessem presentes de formas que tornassem possível que o que havia ali fosse completamente revelado. A música paraense havia sido o espaço onde aquela voz havia encontrado um contexto que era de uma especificidade que tornava possível que o que havia nela chegasse de formas que correspondessem à sua dimensão, que havia dentro do calypso paraense, do carimbó, da guitarrada, da mistura específica de influências que havia produzido aquele som particular que era de dentro de um lugar específico e de uma cultura específica, algo que tinha dentro de si a possibilidade de que uma voz como a de Joelma encontrasse dentro daquele espaço algo que fosse capaz de recebê-la de formas que revelassem o que havia. E havia Timbinha, que havia chegado na vida de Joelma de formas que eram de dentro de um processo que havia sido ao mesmo tempo musical e pessoal, de maneiras que não eram completamente separáveis desde o começo, de formas que tornavam a separação posterior mais complicada do que qualquer separação que envolvesse apenas o pessoal ou apenas o musical, seria de formas que revelavam que havia dentro da mistura de dimensões algo que tinha as suas próprias complexidades específicas, que tornavam qualquer análise que tentasse tratar apenas uma dimensão necessariamente incompleta, de maneiras relevantes. A banda Calypso, o incêndio, o casamento de 15 anos e o que estava por dentro de tudo aquilo que o Brasil nunca viu completamente. Esse é o coração do que este vídeo vai contar. A banda Calypso havia nascido em 1999, um ano antes do incêndio, dentro de um contexto que era de dentro de uma Belém, que tinha a sua própria cena musical, que era de uma especificidade, que tornava possível que coisas que eram de dentro daquele lugar específico chegassem ao resto do Brasil de formas que revelavam que havia dentro daquilo que estava sendo criado algo que era de uma qualidade que atravessava as fronteiras geográficas e culturais, que deveriam tê-lo limitado a um alcance mais regional, de formas que seriam esperadas dentro de qualquer análise que partisse de um ponto de partida, que era o ponto de partida da banda Calypso. Havia dentro do que Joelma e Timbinha haviam criado juntos algo que era de uma energia específica, que havia dentro da combinação da guitarra de Timbinha e da voz e da presença de Joelma, algo que produzia um resultado que era maior do que qualquer uma das partes conseguiria sozinha, de formas que eram verificáveis dentro de qualquer análise honesta do que havia de real dentro daquela combinação específica. O calypso paraense havia sido o gênero dentro do qual tudo havia começado, mas havia dentro do que a banda Calypso estava fazendo algo que ia além de qualquer rótulo de gênero específico, de formas que tornavam possível que o que estava sendo criado chegasse a um público que era mais amplo do que qualquer público que havia sido alcançado por qualquer coisa que fosse completamente dentro de qualquer rótulo de gênero que fosse mais estreito do que o que a banda Calypso havia encontrado, de formas que revelavam que havia dentro do que estava sendo feito algo que era de uma abertura que ia além de qualquer fronteira de gênero, de maneiras que o mercado havia respondido de formas que confirmavam que havia algo que estava sendo reconhecido de dentro de algo que era real. As músicas chegavam ao norte e ao nordeste primeiro, que era a audiência que havia reconhecido de formas mais imediatas que havia ali algo que era de dentro de uma tradição
que era familiar de maneiras que criavam uma correspondência entre o que estava sendo oferecido e o que havia de dentro de uma experiência cultural que era compartilhada de formas que tornavam possível que o reconhecimento fosse mais imediato do que seria para qualquer audiência que não tivesse aquela correspondência de dentro de uma experiência cultural que era compartilhada. E então, o resto do Brasil. De formas que revelavam que havia dentro do que a banda Calypso havia criado algo que ia além de qualquer regionalismo e que chegava a qualquer pessoa que estivesse dentro de um estado de disponibilidade para receber algo que era de uma energia que correspondia a alguma coisa que estava dentro de qualquer pessoa, independentemente de onde havia nascido e dentro de que tradição cultural havia crescido, de formas que tornavam possível que o que estava sendo oferecido chegasse de formas que eram de uma universalidade que revelavam que havia dentro do que havia sido criado algo que era de uma qualidade que ia além de qualquer análise do que era o calypso paraense como gênero específico. Os 13 milhões de discos vendidos. Um número que existia dentro de qualquer análise do que havia sido alcançado de formas que tornavam impossível qualquer análise que negasse que havia ali algo que havia sido reconhecido pelo mercado, de maneiras que os números confirmavam, de formas que eram verificáveis e que revelavam que havia dentro do que havia sido feito algo que era de uma escala que poucas bandas brasileiras de qualquer gênero haviam alcançado de formas completamente equivalentes dentro de qualquer período comparável dentro da história da música popular brasileira. Os shows que enchiam estádios. A presença dentro do carnaval, de formas que revelavam que havia dentro do que a banda Calypso havia sido algo que correspondia de maneiras específicas ao que o carnaval pedia de formas que tornavam possível que a presença dentro daquele espaço fosse de uma qualidade que o público reconhecia de formas imediatas que revelavam que havia algo que correspondia de dentro de algo que era real. E Joelma no centro de tudo, com aquela energia que era de dentro de algo que não havia equivalente completamente equivalente dentro de qualquer outro artista do mesmo espaço, de formas que tornavam possível que qualquer pessoa que estivesse assistindo entendesse de formas que não precisavam de análise para serem completamente compreendidas. Que havia ali algo que era diferente e que era de uma qualidade que o contexto estava revelando de formas que tornavam impossível ignorar. Antes de continuar, eu preciso que você entenda algo sobre o que estava sendo construído. Quando Joelma e Timbinha criaram a banda Calypso em 1999, não havia nenhuma garantia de que o que estavam criando seria o que se tornou. Havia talento, havia dentro do que cada um trazia algo que era de uma qualidade real, mas havia também a disposição de trabalhar de formas que as histórias de sucesso raramente completamente revelam. Porque o trabalho é menos dramático do que o sucesso, e por isso recebe menos atenção dentro de qualquer narrativa que prefere os momentos, que são espetaculares aos momentos que são simplesmente de dentro de um trabalho que é consistente de formas, que o tempo vai revelando como tendo sido o fundamento de tudo que veio depois. Quando o incêndio chegou em janeiro de 2000, a banda Calypso havia existido por menos de um ano, e o que foi construído depois do incêndio, depois de Joelma ter sobrevivido com 40% do corpo queimado, foi construído de dentro de uma determinação que tinha dentro de si o peso de tudo que havia sido atravessado. Deixa aqui nos comentários qual música da banda Calypso chegou mais dentro de você. O casamento entre Joelma e Timbinha havia existido dentro de um contexto que era de dentro de uma parceria que era ao mesmo tempo musical e pessoal, de formas que não eram completamente separáveis, que havia dentro do casamento a mesma mistura de dimensões que havia dentro da banda, de formas que tornavam impossível que qualquer análise que tentasse tratar apenas uma dimensão de formas que não levassem em conta a outra, fosse completamente adequada para capturar o que havia de real dentro de uma situação que tinha dentro de si, tanto o que havia de dentro de uma relação entre dois músicos que criavam juntos, quanto o que havia de dentro de uma relação entre duas pessoas que viviam juntas, de formas que tinham as suas próprias complexidades que eram independentes de qualquer análise do que havia de musical dentro do que havia entre eles. Haviam se casado em 2000, dentro de um período que era ao mesmo tempo o período de recuperação do incêndio e o período em que a banda Calypso estava crescendo de formas que revelavam que havia dentro do que estava sendo feito algo que o mercado havia reconhecido, de maneiras que estavam produzindo resultados que eram de uma magnitude
que nenhuma análise anterior havia completamente antecipado. A filha, Yasmin, havia nascido em 2001. Dentro de um período em que havia tanto o que havia de pessoal de dentro de uma família, que estava sendo formada, quanto o que havia de profissional de dentro de uma carreira, que estava crescendo, de formas que criavam demandas que eram ao mesmo tempo de dentro de cada uma dessas dimensões e que não eram sempre completamente compatíveis, de formas que tornassem possível que as duas dimensões existissem de maneiras que fossem completamente satisfatórias para todas as partes que estavam dentro de uma situação que tinha dentro de si a complexidade específica de qualquer situação onde as dimensões pessoal e profissional estão tão entrelaçadas que a separação entre elas é mais difícil do que em qualquer situação onde as duas dimensões existem de formas que são mais completamente independentes uma da outra. O que havia dentro daquele casamento de 15 anos, o que o Brasil via de fora e o que existia por dentro, e o que levou ao fim de uma relação que havia sido construída sobre as cinzas de um incêndio que deveria ter destruído tudo, mas que não havia destruído, porque havia dentro de quem havia sobrevivido algo que era mais sólido do que qualquer fogo conseguia completamente alcançar. Esse é o próximo bloco. O incêndio do Grand Palace havia deixado marcas que eram de uma natureza que qualquer análise honesta sobre o que havia acontecido naquele 17 de janeiro de 2000 precisava reconhecer de formas que não fossem completamente capturadas por nenhuma descrição que ficasse exclusivamente dentro de qualquer dimensão específica do que havia sido vivido dentro daquele hotel, naquela madrugada específica. Havia as marcas físicas, que eram de dentro de 40% de queimaduras, dentro de um corpo que havia precisado de meses de tratamento médico, de formas que eram de uma intensidade que qualquer pessoa que passou por qualquer processo equivalente de recuperação, queimaduras graves, reconhece de dentro de um lugar que é completamente diferente do lugar de qualquer análise que tente capturar de fora o que esse processo representa de dentro. As cirurgias, os enxertos de pele, os meses dentro de um hospital onde o processo de recuperação havia existido de formas que exigiam algo de dentro de quem estava dentro, daquele processo que era de uma dimensão que revelava que havia algo que havia precisado ser encontrado de dentro de um lugar que não é acessível de formas que são ordinárias, que havia dentro de quem havia atravessado aquilo, algo que tinha sido revelado pelo processo de atravessar, de formas que não teria sido revelado da mesma maneira por qualquer outra coisa que pudesse ter chegado de formas diferentes. E havia as marcas que eram de uma outra natureza, que não eram físicas de formas verificáveis dentro de qualquer exame médico, mas que eram de dentro de algo que é mais difícil de nomear completamente dentro de qualquer linguagem disponível, e que existiam dentro de como Joelma havia habitado tudo que havia vindo depois, de formas que revelavam que havia algo que havia mudado, de formas que o incêndio havia produzido e que permanecia presente, de maneiras que o tempo havia transformado, mas que não havia completamente apagado. Chimbinha havia sobrevivido ao incêndio também, com ferimentos que eram diferentes dos de Joelma, de formas que eram verificáveis dentro de qualquer análise das informações que haviam chegado ao espaço público sobre o que havia acontecido com cada um dentro daquela noite específica. E havia dentro de como Chimbinha havia passado por aquilo e de como havia estado ao lado de Joelma ao longo da recuperação dela, algo que existia de formas que eram parte do que havia sido construído dentro da relação ao longo do período que se seguiu ao incêndio, e que tinha dentro de si tanto o que havia de genuíno de certas formas, quanto o que havia de complexo de outras formas que qualquer análise honesta precisava reconhecer como sendo parte de uma situação que não era completamente simples, de formas que qualquer narrativa que tentasse reduzir o que havia de real dentro daquela situação a qualquer versão que fosse mais simples do que o que havia estava sendo menos honesta do que o que a honestidade exigia. A banda Calypso havia crescido ao longo dos anos seguintes, de formas que revelavam que havia dentro de quem havia atravessado o incêndio, e que havia voltado para o palco algo que era de dentro de uma determinação que era real, de maneiras que qualquer análise honesta precisava reconhecer de formas que não fossem completamente capturadas por nenhuma narrativa de superação, que fosse de uma simplicidade que não correspondesse à complexidade do que havia de real dentro de uma determinação que havia existido dentro de circunstâncias que tinham dentro de si tanto o que havia de dentro de uma força que era genuína,
quanto o que havia de dentro de uma complexidade que qualquer força genuína que existe, dentro de circunstâncias que são as circunstâncias que eram as circunstâncias de Joelma inevitavelmente tem. Os shows continuaram. As músicas continuaram sendo criadas. E a audiência que havia rezado durante a recuperação havia voltado para os shows, de formas que revelavam que havia algo que havia sido construído entre Joelma e aquele público que era de uma lealdade que havia sido testada, de formas que apenas situações como as que haviam existido conseguem testar, e que havia saído desse teste de formas que revelavam que havia algo que era mais sólido do que qualquer análise anterior havia podido verificar, de formas que fossem completamente confirmatórias da solidez do que havia. Antes de continuar, eu preciso que você pense em algo sobre a Joelma, que voltou ao palco depois do incêndio. Havia 40% do corpo com marcas que eram permanentes, de formas que qualquer análise que fosse honesta sobre o que havia de concreto dentro do que havia sido vivido precisava reconhecer como sendo reais, de maneiras que tornavam a volta ao palco algo que era de uma natureza que ia além de qualquer análise simples de uma artista que havia se recuperado de uma lesão e que havia voltado quando estava bem. A Joelma que havia voltado ao palco era diferente da Joelma que havia entrado no Grand Palace Hotel naquela madrugada de janeiro de 2000, de formas que qualquer pessoa que havia estado presente em qualquer show antes e depois do incêndio perceberia, de maneiras que eram ao mesmo tempo de dentro de uma diferença que era verificável e de dentro de algo que revelava que havia algo que havia mudado, de dentro de uma forma que tornava o que estava sendo apresentado depois do incêndio algo que era diferente de qualquer coisa que havia existido antes, de formas que o público havia reconhecido, de maneiras que revelavam que havia ali algo que era de uma qualidade que a experiência de ter atravessado o que havia sido atravessado havia produzido, de formas que nada mais poderia ter produzido de maneiras completamente equivalentes. Deixa aqui nos comentários o que você sente quando pensa na Joelma voltando ao palco depois do incêndio. O casamento havia continuado ao longo dos anos, de uma forma que o Brasil havia acompanhado, de formas que eram ao mesmo tempo de dentro de uma visibilidade, que era de dentro de duas pessoas que eram figuras públicas de alta visibilidade, e que tinham dentro de si dimensões que eram de dentro de algo que era mais privado, de formas que revelavam que havia algo que não estava chegando ao espaço público, de maneiras que fossem completamente transparentes sobre o que havia de real dentro de uma relação, que tinha dentro de si tanto o que havia de genuíno quanto o que havia de complexo, de maneiras que qualquer relação que tem dentro de si as características específicas que a relação entre Joelma e Timbinha tinha, inevitavelmente tem, de formas que tornam impossível que qualquer análise que ficasse na superfície do que havia chegado ao espaço público fosse completamente honesta sobre o que havia de real dentro do que estava acontecendo por dentro. E havia algo que o Brasil havia começado a perceber de formas que eram gradativas, que havia dentro do que chegava ao espaço público sobre a relação entre Joelma e Timbinha, algo que revelava que havia algo que não estava completamente certo dentro de uma relação que havia parecido sólida, de formas que as aparições públicas dos dois juntos havia sugerido que era de dentro de algo que estava funcionando, de maneiras que correspondiam ao que qualquer observação superficial da vida de duas pessoas que pareciam estar bem juntas sugeriria que estava funcionando. O que havia por dentro, o que Timbinha havia feito, que o Brasil havia descoberto progressivamente, de formas que revelavam que havia algo que havia estado acontecendo dentro de uma relação que parecia sólida de fora, mas que tinha dentro de si algo que era de uma natureza que o fim da relação em 2015 havia revelado de formas que o Brasil nunca havia completamente antecipado, mas que pessoas ao redor da situação haviam percebido de maneiras que revelavam que havia ali algo que havia estado presente por um tempo, que era mais longo do que qualquer análise que partisse apenas do que havia chegado ao espaço público poderia ter verificado de formas completamente confirmatórias. Esse é o próximo bloco. Timbinha havia sido acusado. Em 2015, o ano em que o casamento havia chegado ao fim depois de 15 anos, de uma relação que havia sido construída sobre as cinzas do incêndio de 2000 e que havia atravessado 15 anos de shows e de músicas, e de uma carreira que havia sido de uma escala que os 13 milhões de discos confirmavam de formas verificáveis. Havia acusações que haviam chegado ao espaço público de formas que eram suficientemente concretas
para revelar que havia algo que havia estado acontecendo dentro de uma relação que tinha dimensões que não haviam sido completamente visíveis de fora, de formas que o que havia chegado ao espaço público tornava impossível continuar ignorando. As acusações envolviam drogas. E envolviam algo além das drogas. Havia dentro do que estava sendo dito de formas que chegavam ao espaço público através de canais que eram variados e que tinham dentro de si a especificidade necessária para revelar que havia algo concreto que estava sendo descrito e não apenas uma generalização que pudesse ser descartada como sendo de uma natureza que não tinha dentro de si a substância necessária para que qualquer análise honesta precisasse levá-la completamente a sério de formas que revelassem que havia algo que havia estado acontecendo de formas que eram verificáveis dentro de qualquer análise que fosse honesta sobre o que havia de real dentro do que estava sendo descrito. Havia dentro do que chegava ao espaço público sobre o comportamento de Timbinha ao longo dos anos que haviam precedido o fim do casamento, algo que revelava que havia algo que havia estado acontecendo de formas que não eram completamente compatíveis com qualquer análise do que deveria ter estado acontecendo dentro de uma relação que havia existido de formas que o Brasil havia acompanhado de fora, como sendo de dentro de algo que estava funcionando de maneiras que correspondiam ao que qualquer observação do que chegava ao espaço público havia sugerido que estava funcionando. E havia a forma como Joelma havia respondido ao que havia chegado, de formas que eram ao mesmo tempo de dentro de uma dor que era genuína e de dentro de algo que revelava que havia algo que havia sido vivido por dentro durante um período que era mais longo do que qualquer coisa que havia chegado ao espaço público. De formas imediatas havia revelado que havia dentro de quem estava respondendo algo que estava sendo processado, de formas que revelavam que havia algo que havia estado presente por um tempo que era suficientemente longo para que a resposta ao que havia chegado fosse de dentro de algo que não era completamente novo, de formas que tornavam a surpresa uma dimensão menor do que qualquer análise que partisse da suposição de que o que havia chegado ao espaço público havia chegado de formas que eram completamente inesperadas para quem estava dentro da situação. O divórcio havia sido anunciado em 2015, depois de 15 anos. A Yasmin, que havia nascido em 2001 e que tinha 14 anos quando o casamento havia chegado ao fim, estava dentro de uma situação que era ao mesmo tempo de dentro de uma adolescente que havia crescido dentro de uma família que era de uma especificidade que não tem equivalente completamente equivalente para a maioria das adolescentes e que tinha dentro de si tanto o que havia de específico de qualquer criança que cresce dentro de uma família famosa, quanto o que havia de específico de qualquer criança que cresce dentro de uma família que havia passado pelo incêndio de 2000, de formas que haviam moldado tudo o que havia vindo depois, de maneiras que qualquer análise honesta precisava reconhecer como sendo parte do contexto dentro do qual Yasmin havia crescido, de formas que eram específicas de dentro de uma situação que era de uma complexidade que tornava qualquer análise que ficasse na superfície do que havia chegado ao espaço público necessariamente incompleta, de maneiras relevantes. Antes de continuar, eu preciso nomear algo que é importante para este vídeo ser honesto. O que havia por dentro do casamento de Joelma e Timbinha, as acusações que chegaram, as dimensões específicas do que havia sido vivido por dentro durante 15 anos de uma relação que havia existido, de formas que o Brasil havia acompanhado de fora. É uma história que tem dentro de si perspectivas, que são múltiplas e que não são completamente convergentes, de formas que tornariam possível uma narrativa simples e inequívoca sobre o que havia de real dentro do que havia acontecido. Há o que Joelma disse, há o que Timbinha disse, e há o que as pessoas ao redor disseram, de formas que construíam juntas uma imagem que era mais completa do que qualquer fragmento individual, mas que ainda tinha dentro de si espaços que não haviam sido completamente preenchidos, de maneiras que tornassem possível uma análise completamente definitiva sobre o que havia de real dentro do que estava sendo descrito. A honestidade sobre isso importa porque é a honestidade que permite que o que está sendo contado seja contado de formas que sejam justas com todas as pessoas que estavam dentro de uma história que era de uma complexidade real. Deixa aqui nos comentários o que você pensa. A briga pela banda Calypso havia adicionado ao fim do casamento
uma dimensão que era de dentro de algo que era ao mesmo tempo muito doloroso de certas formas e que tinha dentro de si as complexidades específicas de qualquer situação, onde o que havia de pessoal e o que havia de profissional estavam tão entrelaçados que o fim de uma das dimensões inevitavelmente criava questões sobre o que aconteceria com a outra dimensão de formas que não eram completamente independentes do que estava sendo resolvido dentro do que havia de pessoal e que por isso não podiam ser completamente separadas das questões pessoais, de formas que tornassem possível que o que havia de profissional fosse resolvido de maneiras que fossem completamente neutras em relação ao que havia de pessoal. Havia o nome, a questão de quem tinha o direito ao nome Banda Calypso, de formas que eram verificáveis dentro de qualquer análise das leis que regem a propriedade intelectual e os direitos de marca dentro de qualquer contexto que tivesse as características específicas que o contexto de Joelma e Timbinha tinha após o fim do casamento, e o consequente fim da parceria profissional que havia existido dentro de uma estrutura que havia sido ao mesmo tempo de dentro do casamento e de dentro da banda, de formas que tornavam impossível que a separação das duas dimensões fosse completamente simples de maneiras que não deixassem questões que precisassem de resolução. Havia os direitos musicais, as músicas que haviam sido criadas de formas que eram de dentro de uma parceria que havia existido, de maneiras que tornavam as questões sobre a propriedade do que havia sido criado mais complexas do que qualquer análise que partisse de uma suposição de que havia algo que era completamente de um dos lados e completamente não do outro, poderia completamente resolver de formas que fossem satisfatórias para todas as partes que estavam dentro de uma situação que era de uma complexidade que qualquer análise honesta precisava reconhecer. E havia Yasmin, que estava dentro de tudo aquilo de formas que tinham a sua própria especificidade dentro de um contexto que era ao mesmo tempo muito seu e que tinha dentro de si dimensões que eram de dentro de algo que ia além do que havia de individual dentro de uma situação que era de uma natureza que qualquer análise que tentasse ser justa com todas as pessoas que estavam dentro dela precisava reconhecer como sendo mais do que qualquer versão que fosse completamente centrada em qualquer uma das partes adultas sem reconhecer adequadamente a presença e o que havia de específico dentro de quem havia crescido, dentro de tudo aquilo de formas que eram específicas de uma criança e depois de uma adolescente que havia crescido, dentro de uma situação que havia sido moldada pelas circunstâncias específicas que esta história está descrevendo. O que Joelma havia construído depois do fim do casamento. O que havia sido possível de formas que o casamento não havia permitido de maneiras completamente equivalentes. E o que a Joelma que existe hoje revela sobre o que estava guardado dentro de 15 anos, de uma relação que havia começado nas cinzas de um incêndio e que havia durado mais do que deveriam ter durado de formas que o fim revelou, de maneiras que tornavam claro que havia algo que havia estado lá por um tempo, que era longo demais. Esse é o próximo bloco. Depois do casamento, Joelma havia recomeçado. Não de forma simples, não havia dentro de qualquer recomeço que é real e que é genuíno de formas que tornassem possível que o que havia sido vivido durante 15 anos fosse completamente deixado para trás, de maneiras que tornassem o recomeço algo que era descomplicado dentro de uma situação que tinha dentro de si dimensões que eram de uma natureza que qualquer recomeço real inevitavelmente carrega, de formas que são específicas de qualquer situação onde o que havia existido antes do recomeço havia sido de uma magnitude que tornava o recomeço algo que precisava ser construído de dentro de algo que tinha peso e que tinha história de formas que revelavam que havia dentro do que estava sendo construído algo que carregava dentro de si tanto o que havia de novo quanto o que havia de dentro de tudo o que havia sido vivido antes. A carreira solo havia começado de formas que revelavam que havia dentro de Joelma algo que ia além da parceria que havia sido a estrutura dentro da qual a maior parte do que havia sido construído havia existido. Que havia algo que era de dentro de uma artista que podia existir de forma independente de qualquer estrutura que não fosse a dela própria, e que quando encontrava essa forma de existir de maneiras que eram completamente suas, revelava dimensões que a estrutura anterior não havia revelado da mesma forma. Porque havia dentro de qualquer estrutura que era compartilhada algo que inevitavelmente cobria certas dimensões de quem estava dentro dela, de formas que a independência da estrutura tornava visíveis de maneiras que a dependência não tornava da mesma forma.
Os shows haviam continuado, de formas que revelavam que havia dentro do que havia sido construído entre Joelma e o público que havia acompanhado a trajetória, algo que era de uma lealdade que havia sobrevivido ao fim da banda Calypso e ao fim do casamento, de formas que revelavam que havia algo que havia sido construído que era mais sólido do que qualquer estrutura específica que havia sido o veículo através do qual havia sido construído, que havia dentro da relação entre Joelma e esse público algo que existia de formas que eram independentes de qualquer formato específico dentro do qual havia existido antes, e que por isso continuava existindo de maneiras que revelavam que havia algo que era mais fundamental do que qualquer análise das circunstâncias específicas de qualquer período específico poderia completamente capturar. E havia dentro de como Joelma havia navegado o período posterior ao fim do casamento, algo que revelava que havia dentro de quem havia navegado algo que era de uma inteligência sobre o que estava sendo construído, que ia além de qualquer análise que tentasse reduzir o que havia de real dentro da navegação a motivações ou a capacidades que fossem de uma simplicidade que não correspondesse ao que havia de real dentro de uma situação que era de uma complexidade que qualquer análise honesta precisava reconhecer como sendo mais do que qualquer versão simples conseguia completamente capturar. Havia a Yasmin que havia crescido dentro de uma situação que havia mudado de formas que o fim do casamento havia produzido e que estava dentro de uma vida que tinha dentro de si tanto o que havia de específico de qualquer filho de pais famosos que se separaram, quanto o que havia de específico de dentro de uma situação que tinha as suas próprias características, que eram de dentro de algo que era mais específico do que qualquer análise que usasse a situação geral, como o único contexto poderia completamente capturar. E havia Joelma, que existia dentro de uma vida que havia mudado de formas, que revelavam que havia algo que havia sido encontrado de dentro do que havia sido atravessado, que era de uma qualidade que tornava o que havia sido encontrado algo que era de uma solidez que revelava que havia ali algo que era mais duradouro do que qualquer circunstância específica que havia sido necessária para que o que havia sido encontrado pudesse ser completamente revelado. Eu quero que você pense em algo sobre o que Joelma havia atravessado. Um incêndio com 40% do corpo queimado. Um casamento de 15 anos que havia custado mais do que havia aparecido de fora. O fim de uma parceria que havia sido ao mesmo tempo musical e pessoal, de formas que tornavam o fim de cada dimensão algo que tinha consequências que se estendiam para outra dimensão, de maneiras que não eram completamente independentes. E a reconstrução que havia acontecido de formas que revelavam que havia dentro de quem havia reconstruído algo que era de uma determinação, que era real, de formas que qualquer análise honesta precisava reconhecer como sendo de dentro de algo que era genuíno, de maneiras que revelavam que havia ali algo que era mais sólido do que qualquer circunstância que havia chegado tentando partir. Essa é a Joelma que existe, além das músicas, e além do carnaval, e além de qualquer imagem pública que o Brasil havia construído ao redor de quem ela era, de formas que eram ao mesmo tempo verdadeiras, e que não eram completamente suficientes para capturar o que havia de real dentro de uma trajetória que tinha dentro de si dimensões que qualquer análise que ficasse na superfície inevitavelmente deixava de fora. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre o que Joelma atravessou. A Joelma de hoje, que existia dentro de uma vida que havia sido reorganizada de formas que o fim do casamento e o recomeço da carreira solo haviam produzido de maneiras que revelavam que havia dentro do que havia sido reorganizado algo que era de uma qualidade que tornava possível que o que estava sendo vivido agora fosse de formas que correspondessem de maneiras mais completas ao que havia de específico dentro de quem estava vivendo, do que havia sido possível dentro de qualquer estrutura anterior que havia existido, de formas que tinham dentro de si a mistura de dimensões que haviam tornado necessária a reorganização que havia acontecido. Era de uma presença que revelava que havia dentro de quem havia atravessado o que havia sido atravessado algo que havia sido encontrado de formas que o que havia sido atravessado havia produzido de maneiras que nenhuma outra coisa poderia ter produzido, de formas completamente equivalentes. Havia nos shows que continuavam acontecendo de formas que revelavam que havia dentro de como Joelma existia dentro do palco agora algo que era de uma qualidade que revelava que havia algo que havia mudado de dentro de formas que o que havia sido atravessado havia produzido, que havia dentro de como ela existia dentro do palco agora
algo que era de uma profundidade que revelava que havia algo de dentro de uma experiência que havia sido vivida, de formas que eram de uma intensidade que tinha dentro de si, dimensões que qualquer análise que ficasse na superfície do que chegava ao espaço público, através de qualquer show específico, não conseguia completamente capturar, de maneiras que revelassem o que havia de real dentro do que estava sendo apresentado. E havia dentro de como ela existia fora do palco, de formas que chegavam ao espaço público através de entrevistas e de aparições que eram de uma natureza que revelava que havia dentro de quem estava sendo entrevistado, e de quem estava aparecendo algo que era de uma honestidade sobre o que havia sido vivido, que tornava o que estava sendo dito algo que era de uma qualidade, que ia além de qualquer análise de imagem que tivesse como objetivo produzir a reação mais favorável possível dentro de qualquer audiência. Algo que revelava que havia dentro de quem estava falando algo que era de dentro de uma convicção, que havia sido construída de dentro de tudo que havia sido atravessado. O que fica de Joelma, o que existe dentro da música e dentro da presença no palco, e dentro de qualquer análise que tente ser completamente honesta sobre o que havia de real dentro de uma trajetória que tinha dentro de si tanto o que havia de grandioso, quanto o que havia de humano, de formas que tornavam impossível que qualquer análise que ficasse em apenas uma das dimensões fosse completamente adequada para capturar o que havia de real dentro do que estava sendo examinado. É o último bloco desta história. Quando o Brasil pensa em Joelma hoje, quando aquelas músicas chegam de qualquer plataforma ou de qualquer contexto que preserve o que havia sido criado e que o torna disponível de formas que revelam que havia dentro do que havia sido criado algo que era de uma qualidade que resistia ao tempo, de maneiras que revelavam que havia ali algo que era mais do que o produto de qualquer momento específico. O que acontece não é só o reconhecimento de músicas que foram famosas dentro de qualquer período específico. É o retorno de algo que estava dentro de momentos específicos que eram de dentro de fases da vida, que haviam sido habitadas de formas que a música havia sido parte de dentro de um contexto, que tornava possível que a música e o momento fossem inseparáveis dentro de qualquer memória que fosse honesta sobre o que havia estado presente dentro de cada um daqueles momentos, e que tornasse claro que havia algo além da música em si, que a música havia carregado de formas que a memória guardava, de maneiras que revelavam que havia ali algo que era de uma qualidade que a tornava diferente de uma simples experiência estética. E era o retorno de algo que existia, de formas que iam além da música, que havia dentro de qualquer pensamento sobre Joelma, algo que era de dentro de uma história, que tinha dentro de si tanto o incêndio, quanto o casamento, quanto o recomeço, de formas que tornavam impossível que qualquer análise que ficasse exclusivamente dentro de qualquer uma dessas dimensões fosse completamente adequada para capturar o que havia de real dentro de uma trajetória que tinha dentro de si a complexidade de qualquer trajetória que foi grande, de formas que eram ao mesmo tempo de dentro de algo que era extraordinário e de dentro de algo que era completamente humano, de maneiras que tornavam as duas dimensões inseparáveis dentro de qualquer análise que tentasse ser honesta sobre o que havia de real dentro do que estava sendo examinado. O legado da banda Calypso dentro da música popular brasileira era de uma grandeza que qualquer análise honesta precisava reconhecer de formas que não fossem diminuídas por qualquer outra consideração. Havia dentro dos 13 milhões de discos e dos shows que haviam enchido espaços enormes, de formas que revelavam que havia dentro do que havia sido criado algo que havia chegado ao público, de formas que eram de uma escala que confirmavam que havia ali algo que era de uma qualidade que o mercado havia reconhecido de maneiras que eram verificáveis e que iam além dos números, de formas que tornavam possível que qualquer análise honesta que levasse em conta o que havia de real dentro daquele legado chegasse a conclusões que eram de dentro de um reconhecimento que era real. E havia dentro de como Joelma havia navegado tudo que havia vindo depois do incêndio e do casamento e do recomeço, algo que revelava que havia dentro de quem havia navegado algo que era de uma inteligência e de uma determinação, que tinham dentro de si dimensões que eram de dentro de algo que era real, de formas que qualquer análise que tentasse ser honesta sobre o que havia de real dentro de quem havia existido, dentro de tudo aquilo, precisava reconhecer como sendo de dentro de algo que era mais sólido do que qualquer circunstância específica que havia chegado tentando comprometer o que havia de fundamental dentro de uma identidade que havia sobrevivido ao incêndio e ao casamento,
e a tudo que havia vindo depois de formas que revelavam que havia ali algo que era de uma solidez que o tempo havia verificado de maneiras que eram verificáveis dentro de qualquer análise honesta do que havia de real dentro do que havia sido produzido. Yasmin havia crescido com a sua própria vida, com a sua própria trajetória que era específica de dentro de uma situação que tinha dentro de si tanto o que havia de específico de qualquer pessoa que havia crescido dentro de uma família famosa, quanto o que havia de específico de dentro de uma situação que tinha as suas próprias características que eram de dentro de algo, que era mais específico do que qualquer análise que usasse a situação geral como um único contexto poderia completamente capturar. Chimbinha havia continuado com a sua própria carreira, com a sua própria trajetória que havia sido de uma natureza que o que havia acontecido, ao longo dos anos, havia revelado de formas que eram ao mesmo tempo de dentro de algo que era específico, da situação específica, e que tocavam em coisas que eram de dentro de algo que era de uma universalidade de certas formas, dentro de qualquer análise que fosse honesta sobre o que havia de real, dentro de uma situação que tinha dentro de si dimensões que qualquer narrativa simples inevitavelmente deixava de fora, de formas que tornavam a narrativa menos honesta do que seria possível dentro de uma análise que fosse mais completamente comprometida com o que havia de real dentro do que estava sendo contado. Eu quero que você leve uma coisa desse vídeo. A história de Joelma não é uma história simples de vitória sobre a adversidade. Não é a narrativa que se encerra com uma conclusão que é clara e que é satisfatória dentro de qualquer leitura, que prefira que as histórias tenham finais que resolvam o que havia ficado em aberto de formas completamente satisfatórias. É a história de uma mulher que atravessou um incêndio que matou 19 pessoas e que sobreviveu com 40% do corpo queimado, que casou com um homem que havia estado ao lado dentro daquele incêndio e que construiu junto com ele algo que era de uma grandeza que os 13 milhões de discos confirmam, que viveu dentro de um casamento que tinha por dentro dimensões que o Brasil acompanhava de fora sem ver completamente, e que quando o casamento chegou ao fim, encontrou dentro de si algo que havia estado lá antes do casamento e que havia continuado estando lá por dentro de tudo que o casamento havia sido de formas, que o fim do casamento revelou de maneiras que o casamento não havia permitido que fossem completamente visíveis. Essa é a Joelma que merece ser vista de formas que vão além de qualquer imagem pública que o Brasil havia construído ao redor de quem ela era. Compartilha esse vídeo com alguém que cresceu ouvindo Banda Calypso, porque quem a amou merece conhecer a história completa. Joelma Assis da Silva. 51 anos de uma vida que foi ao mesmo tempo extraordinária e humana. As duas coisas inseparáveis. As duas coisas necessárias para entender de verdade quem é essa mulher que nasceu em Porto Franco, no Maranhão, e que por décadas foi a presença mais reconhecível do calypso paraense de formas que não tem equivalente completamente equivalente dentro de qualquer outra trajetória que possa ser citada dentro da história daquele gênero específico dentro da música popular brasileira. O incêndio que havia chegado em janeiro de 2000 de formas que haviam mudado tudo, de maneiras que nenhuma preparação anterior havia tornado completamente possível, e que havia revelado dentro de quem havia sobrevivido algo que havia estado lá antes, mas que o fogo havia revelado de formas que nada mais poderia ter revelado de maneiras completamente equivalentes. O casamento de 15 anos, que havia sido construído sobre as cinzas do incêndio e que havia tido por dentro dimensões que o Brasil havia acompanhado de fora, sem ver completamente, e que o fim havia revelado de maneiras que tornavam claro que havia algo que havia custado mais do que havia aparecido de qualquer cobertura que havia ficado na superfície do que chegava ao espaço público. E a Joelma que existe hoje, que existe dentro de uma vida que havia sido reconstruída de formas que revelavam que havia dentro de quem havia reconstruído algo que era de uma solidez que o tempo havia verificado, de maneiras que tornavam possível que o que estava sendo vivido agora correspondesse de formas mais completas ao que havia de específico dentro de quem estava vivendo do que havia sido possível dentro de qualquer estrutura anterior. Essa foi a história de Joelma, por inteiro, da forma que ela merecia ser contada. Na semana que vem, eu vou te contar a história de um homem que usou o nome de Deus durante décadas para abusar de centenas de mulheres, que foi aplaudido por multidões enquanto destruía vidas em segredo,
que recebeu presidentes e artistas e jornalistas dentro de um espaço que deveria ser sagrado e que era o lugar onde as coisas mais hediondas aconteciam. João de Deus, o curandeiro, as 330 mulheres e o Brasil que demorou décadas para acreditar nelas. Ativa o sininho. Não deixa essa história passar. Até lá.